Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a este momento de reflexão, quando nós vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus. O nosso título é O Cego na Calçada e o nosso texto inicial está em Lucas 18, 35 a 43. Oremos. Paizinho querido, Pai de amor, que habitas nas alturas celestiais, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados teus filhos, de podermos nos dirigir a Ti. Como um Pai bondoso, o Senhor ouve a nossa prece e nos abençoa. Te pedimos que nos perdoes os pecados e que nos inspires, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração ao meditarmos na Tua Santa Palavra. Dá-nos alento, força, ânimo e alegria. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando, e, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Esse fato aconteceu pertinho de Jericó e é conhecido como o cego Bartimeu. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu, seu pai, fora um general poderoso no exército de Israel. Aposentou, vivia dos seus salários e se tornou um rico comerciante. Os romanos vieram e lhe tiraram tudo o que tinha, inclusive o seu soldo, o seu salário mensal. De forma que ele decaiu muito. Revoltado, ele começou a liderar os seus ex-comandados, de forma que provocou um levante. Foi capturado e foi punido com cegueira. Quando ele morreu, para que seu filho não repetisse o mesmo ato, eles cegaram também o filho de Timeu. E ele ficou conhecido como o filho de Bartimeu, ou o filho de Timeu, ou Bartimeu. E agora ele era extremamente pobre, dependia da caridade pública. E então Jesus passou por ali, por perto. Jesus já conhecia o cego de Jericó. Na verdade, Jesus passou até por ali de propósito, e ali estava ele. E ele era cego, ele não via nada, mas ele viu o barulho e perguntou. E alguém lhe disse: é Jesus Nazareno que passava por ali. É interessante que, de repente, ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele reconhece Jesus como filho de Davi. Todo mundo sabia que Jesus era conhecido como filho de Davi, mas ele reconhece mais do que isso, porque ele pede que o filho de Davi use de misericórdia. Ele reconhece uma possibilidade divina, uma certeza de que Jesus era divino, que Jesus podia curá-lo. E os seus discípulos, aqueles que o seguiam, mandavam que ele se calasse. E ele, ouvindo que era para se calar, passou a gritar mais alto. Jesus ouviu o seu clamor. E então Jesus parou a multidão.
Todo mundo parou, Jesus olhou para trás, o pessoal olhou para trás também, e Jesus fez com que estes o trouxessem até ele. E ele veio, foi trazido. E Jesus faz uma pergunta simples: o que queres que eu te faça? Queridos irmãos, essa é uma pergunta que Jesus faz para cada um de nós. Todos os dias ele pergunta: o que queres que te faça? Quando nós vamos ter com ele. Agora, quando nós não vamos ter com ele, mesmo ele querendo fazer alguma coisa por nós, ele não pode, porque nós não fomos falar com ele. Então é muito importante que logo cedo nós dobremos os nossos joelhos e clamemos a Deus. E aí ele pergunta: o que queres que te faça? E aquele homem disse: eu quero ver. E então Jesus disse: então veja, a tua fé te salvou. Jesus lhe abriu os olhos. Será que nós não estamos precisando que Jesus abra os nossos olhos também? E agora, com os olhos abertos, aquele ex-cego, o filho de Bartimeu, o filho de Timeu, o Bartimeu, podia seguir glorificando a Deus. E o povo, então, vendo o milagre e o que tinha acontecido, também elevou louvores a Deus. Algumas lições que aprendemos com o cego Bartimeu. Ele, apesar de cego, ele tinha visão. Ele tinha ele olhava para o futuro. Ele viu as possibilidades e se agarrou a elas. O primeiro passo, ele se humilhou. Ele foi ter com Jesus em atitude humilde, suplicante. Outra coisa que é importante, que apesar de repreendido, ele foi perseverante e ele teve uma atitude e agora, beneficiado pelo milagre, ele seguiu Jesus. Apesar de toda a injustiça que Bartimeu poderia ter sofrido em sua vida, Deus lhe deu uma oportunidade, a qual ele aproveitou muito bem. Quero contar a história: o cego na calçada. Um cego na calçada esperava por alguém que o ajudasse a atravessar a rua. Alguém lhe ofereceu seus préstimos e ele agradeceu. Era um homem de aproximadamente 60 anos de idade, bem vestido, não era um mendigo. Tinha, no entanto, um ar de tristeza no rosto. No meio da travessia, agarrou aquele que o conduzia mais fortemente pelo braço, encostou levemente a cabeça no seu ombro e começou a chorar. Era um gemido silencioso, triste, profundo. Ao chegar ao outro lado da rua, aquele que o conduzia perguntou-lhe se estava se sentindo mal. Respondeu de uma forma suave, muito consciente. Percebia-se que era um homem inteligente, que não se sentia mal, no conceito comum da palavra, mas que estava sentindo um grande mal interior na alma, e acrescentou textualmente: sinto-me só, muito abandonado, e a solidão é pior do que a cegueira. Quando se é cego e alguém lhe acompanha com carinho, há sempre uma luz por dentro a iluminar a alma. O pior é quando tudo está apagado. Isto é o que acontece comigo. Falta-me luz, falta-me carinho. Aquele senhor ficou impressionado, extraordinariamente impressionado, e perguntou: posso ajudá-lo em alguma coisa? Não. Ore por mim, acrescentou. Será uma boa companhia. Pensemos então em tantos que talvez tivessem passado ao nosso lado, que não eram cegos, mas que sentiam que lá por dentro estava tudo apagado, tudo escuro, e ao lado nós não percebemos. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. É interessante pensarmos que Jesus é a luz do mundo e ele nos fez guias
para que nós pudéssemos iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Quantas pessoas estão passando por problemas, mesmo dentro da igreja, e nós não sabíamos? Quantas pessoas saem do culto no sábado de manhã e vão para casa sem ter o que comer? Você já parou para pensar nisto? Você está disposto a tomar uma atitude para que isso não aconteça na sua comunidade, na sua igreja? Quantos vizinhos podem estar sem ter nada para comer, enquanto na sua casa tem? E quantos estão carentes da luz do Evangelho, de conhecer Jesus Cristo, o Salvador do mundo? Quantos existem que estão sofrendo ao nosso redor? É para pensar. Jesus nos chamou não para que fôssemos uma luz em nós mesmos, mas para que iluminássemos os caminhos daqueles que nos circundam. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma atitude positiva, tenhamos coragem para enfrentar. É o meu desejo e a minha oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, ó Deus, nós sabemos que temos que ser luzes a brilhar nas trevas, mas muitas vezes nós não percebemos o que se passa ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos a Ti e a fazer com que o Teu Espírito Santo habite em nós, abrindo as portas do nosso coração, de tal forma que nós possamos ouvir a voz quando Ele diz: este é o caminho, andai por ele. Muitas vezes o Espírito Santo nos guia. Quantas vezes nós estamos indo num caminho e ouvimos uma voz dizendo: não vá por ali, vá por aqui, e nós insistimos no caminho errado e depois nós acabamos nos dando mal. E aí a gente diz: por que Deus não cuidou de mim? Por que deixou eu cair aqui? Mas o Espírito falou. Ele disse: não vá por ali. E a gente insistiu. Quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Teu Espírito Santo dizendo para nós olharmos um pouquinho mais para a direita ou quem sabe para a esquerda? Ajuda-nos, Senhor, para que os nossos olhos vejam, para que nós possamos contemplar a Tua face e outros, ao nos contemplarem, possam ver em nosso semblante o reflexo da Tua imagem. Nos perdoe, nos abençoe. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.